Agora, na nossa próxima palestra, a gente vai ter uma aula sobre bombas e filtros. A gente vai falar sobre inovações e melhores práticas de instalação. E a gente também vai entender como aumentar a durabilidade dos sistemas. Quem vem aqui conversar com a gente são os profissionais especialistas da Dancor Bombas e Filtros. Vamos receber aqui no palco, então, o José Luiz Pereira, supervisor de treinamento, e o Rogério Otaviano, analista de treinamento técnico. Pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso palco. O pessoal está pegando ali o microfone, colocando o fone. Sejam bem-vindos, gente. Muito bom receber vocês aqui. Obrigado. José Luiz, Rogério, sejam muito bem-vindos. Fiquem à vontade aqui no nosso palco. Ao final da apresentação deles, vocês também podem participar, fazer perguntas. É com vocês, gente. Boa tarde, pessoal. Espero que estejam todo mundo bem. É um prazer aqui estar com vocês, tá? Essa tarde, falando um pouquinho sobre da linha dos nossos produtos, que vai ser filtro de piscina, né? A Dancor é uma empresa que ela já está no mercado desde 1946. Somos fabricantes de bombas, filtro de piscina e temos uma linha extensa em relação aos nossos portfólios de bomba, atendendo a linha residencial, linha predial, agricultura, indústria. Temos bombas para atender a parte de linha de combate a incêndio, sistema de pressurização e os filtros que nós vamos falar aqui com vocês nesse momento. É um assunto realmente muito extenso de se falar, né? Vai implicar em parte de normas, mas o material foi bem sintetizado para levar para vocês uma ideia nesses poucos minutos que a gente tem para falar aí com vocês, tá? Em relação aos nossos produtos, pessoal, aqui do meu lado esquerdo, por exemplo, nós temos as bombas que a Dancor trabalha, né? As bombas da linha PF, que são motores exclusivos hoje, VEG, tá? Atendendo nas potências que vocês estão vendo lá, tanto para a potência de 1/4 até 3 cavalos de CV. O que vocês estão vendo em relação à bomba PF17, por exemplo, o 17 ali é a vazão média do melhor ponto de operação dessa bomba em uma curva, por exemplo, atendendo com a tubulação de 50 milímetros, a sucção e o recalque. E o modelo da bomba PF22, ela atende com a tubulação de 2 polegadas, né? A tubulação de 60 milímetros, atendendo a vazão que vocês estão vendo ali de 22 mil litros a média de operação dessa bomba. E ao meu lado esquerdo, lá onde estão os filtros de piscina, por exemplo, do DFR11 até o DFR30, são os filtros que a Dancor hoje trabalha, né, com o sistema em termoplástico de engenharia. O primeiro filtro que vocês estão vendo, o DFR11 com carrinho, são filtros que às vezes o cliente não tem condições de fazer uma casa de máquina, seja na parte superior ou abaixo da piscina. Lembrando que as nossas bombas conseguem fazer a sucção de até 1,5 metro, né? Se ela estiver trabalhando acima do nível da piscina, ela consegue fazer essa sucção. E atendemos com carrinho, né? Portátil, por exemplo, com o filtro também, o DFR12 que vocês estão vendo ali. E o DFR12-4 é que a gente aumenta um pouquinho aí a potência dessa bomba, né? Para atender a vazão maior, tá ok? Em relação também aos filtros que vocês estão vendo aqui, o que você está vendo de DFR30, por exemplo, DFR30-18, a gente sempre vai trabalhar com a potência a mais para atender uma vazão maior da piscina, isso dentro da norma, tá ok? E se falando de filtro, pessoal, realmente a gente tem que falar um pouco de norma, né? NBR 10339, numa construção de uma piscina, por exemplo, o que o engenheiro vai poder fazer nessa instalação, o arquiteto, por exemplo, e também está inserido também nessa norma os filtros de piscina, assim como as bombas que os fabricantes têm que atender essa norma. Tem uma parte da norma lá que informa que os filtros, por exemplo, não pode inalar cheiro, não pode desbotar, né, para que essa água não vá para a piscina com a cor, por exemplo, do nosso filtro ali verde, e a Dancor consegue atender a exigência dessas normas, tá? Lembrando que os nossos filtros são em termoplástico de engenharia, como vocês estão vendo, né? São um sistema de rotomoldagem, onde são colocados os insumos, e ali através de alta temperatura numa máquina que a Dancor tem,
conseguindo fazer os filtros que vocês estão vendo ali no desenho, por exemplo. Na parte da válvula seletora, né, as nossas válvulas são todas fabricadas na Danco, assim como os filtros. E uma observação importante, todas essas válvulas são testadas individualmente. Às vezes o cliente pega uma válvula, por exemplo, que ela está molhada. Então ela não teve tempo, na verdade, de secar, né? Naquela operação rápida ali de produção, né? Aquela linha de produção, tem que fazer a produção e não tem tempo de secagem. Então, às vezes, o cliente pensa que essa válvula está sendo reutilizada, mas não, ela foi utilizada, que é uma exigência da parte da Danco, em realidade, em se falando de qualidade do produto, tá? Assim como as linhas das nossas bombas PF17, por exemplo, PF22, os outros modelos de bombas são testados individualmente, não é por amostragem nem por lote. Então, na sequência da sua fabricação, elas são testadas individualmente. E elas possuem uma posição ali de 6 posições de operação. Não vai dar tempo de falar de todas elas, que realmente o tempo é um pouco curto. Aí teria que estar falando ali e mostrando os slides para vocês observarem como é que funciona essa válvula seletora. Na parte de sistema drenante, né, o meio filtrante, que é o que a Danco utiliza hoje, é a areia sílica e o filtro. Lá no nosso stand, por exemplo, vocês passando lá, alguns devem ter passado lá e reparado, que tem uma piscina, né, em funcionamento e ela está com a mídia filtrante, que é o vidro, tá? Trabalhando com a parte ali de sal, né, com o gerador de cloro, e é o que a Dancor trabalha hoje no mercado, tá? A taxa de filtração, né? O que é a taxa de filtração, Rogério? É a velocidade que essa água ela vai passar pelo filtro, pela mídia filtrante, seja areia ou seja o vidro, e isso é estabelecido por norma, tá, pessoal? Então, o que vocês estão vendo ali, a norma, né, NBR 10339 de 1988, diz que a taxa de filtração teria que ser de 36,7 metros cúbicos a 60,4 metros cúbicos. E essa taxa ela teve uma alteração em 2018, passando para 25 metros cúbicos a 50 metros cúbicos por hora. Tá? Mesmo assim, pessoal, a Danco ainda continua atendendo aí a exigência dessa norma NBR. Tá? Em relação à areia, né, da granulometria que a Dancor trabalha, é de 0,5 a 0,6 milímetros. O que é importante ali falar, pessoal, é quando você trabalha com o filtro da Danco, é importante você trabalhar com a nossa areia. Por quê? Até mesmo a areia ela tem que atender o que pede a norma, em relação de milímetros da granulometria dessa areia. Então, por exemplo, se você compra um filtro da Danco, né, na parte interna do filtro existe um conjunto ali que nós chamamos de um conjunto distribuidor, onde existem peças ali que o pessoal, muitos chamam de pé de galinha, né, mas são umas aberturas que tem nesse sistema que só passa água. A areia fica acumulada dentro do filtro. Então, se você utiliza uma areia de um outro fabricante, que o grão menor dessa areia seja menor do que 0,5, que a Danco utiliza, há a possibilidade dessa areia retornar para o filtro, para a piscina do cliente. Isso ocasionar uma certa insatisfação do nosso cliente. Tá? Então, é por isso que nós orientamos a utilizar a areia de acordo com o que o fabricante trabalha. Ok? E na parte de turbidez, né, como diz a norma ali, de 0,5 NTU, é justamente, pessoal, aquela água clara, né, aquela água que você consegue ver o fundo da piscina. E isso também é em relação à norma NBR 10339, tá ok? E ali nós temos um exemplo, né, do sistema de circulação e tratamento, que nós temos ali o filtro, por exemplo, né, a bomba, que trabalha junto com o filtro, né? O filtro, na verdade, ele faz um processo físico desse sistema, né? Ajuda aí o tratamento químico da piscina, e a bomba, ela puxando e jogando lá para dentro do filtro, por exemplo, essa água ela vai sair pelo retorno, que nós chamamos. O cliente tendo o aquecedor, o dosador de cloro, ela vai passar por esses dois sistemas e fazer aquela parte de circulação que vocês estão vendo lá em cima. Na verdade, o processo ele é sempre o mesmo, né? E o que o Zé Luiz costuma falar nas suas apresentações, que o filtro bom é o filtro sujo. É o que a areia realmente consegue segurar de sujeira internamente. Isso vai gerar uma alta pressão dentro do filtro que é percebido pelo manômetro.
Então, o manômetro da Danco, por exemplo, tem aquela tarja verde e vermelha, né? Às vezes, o tratador de piscina, tratando uma piscina, por exemplo, hoje, fazendo lá a aspiração, logo depois, na sequência, ele vai fazer a aspiração, a retolavagem dessa areia. Não há necessidade de fazer isso, porque o próprio manômetro vai informar o momento correto de fazer essa retolavagem. No momento que ele costuma fazer isso, pessoal, ele vai reduzindo a vida útil dessa areia, porque o tamanho desses grãos, né, eles são todos pontiagudos, e isso gera um desgaste nessa areia e vai perdendo a eficiência no tratamento dessa piscina, tá? Então, a orientação está na tarja vermelha, sim, vai retolavar essa areia para poder limpar e voltar a fazer o novo sistema que vocês estão vendo ali. Tá ok, pessoal? E ali temos a qualidade da água, né? Em se falar de piscina, como aqui já teve tantas empresas que passaram aqui falando sobre tratamento de água, né? Realmente, em termos de condições de uso de uma piscina, para a nossa família, tem que ter uma condição realmente de uma água tratada, para que não venha dar, por exemplo, uma alergia numa criança, nos nossos filhos, né? Mergulhou na piscina com o olho aberto, a criança saiu com o olho vermelho, totalmente irritado. Isso vai muito na condição do tratamento de uma piscina. Então, a importância do que foi falado aqui para essas empresas que trabalham aí com tratamento de piscina, né? Com cloro, por exemplo, a importância que eles devem ter passado para muitos de vocês que assistiram a palestra aí, realmente da qualidade padrão dessa água, tá? Daqui para frente, pessoal, nós vamos convidar aqui o nosso professor José Luiz, que vai dar uma palhinha aí um pouco mais à frente sobre a NBR. Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é José Luiz, já foi citado, né? Eu sou professor de física, tá? Trabalhei no Senai do Rio de Janeiro durante, vamos dizer, uns 6 anos mais ou menos, tá? Como professor de elétrica, tá? Então, tudo que foi citado pelo Rogério, gente, é fundamental lembrar a NBR, tá? O que está lá? Na placa do próprio motores da WEG, né? Vem lá, né? Praticamente está a ABNT presente, tá? Tudo que foi apresentado anteriormente pelos nossos apresentadores, com certeza é bacana, né? Quando se consegue melhor qualidade de vida para as pessoas, tá? E a gente consegue manter o nosso produto dentro do que realmente a norma pede, tá? Aqui, por exemplo, eu botei aqui, como o Rogério já antecipou, a NBR, ela sempre nos deixa o seguinte, é um parâmetro inicial para qualquer situação que você vai implementar. No caso da piscina, a qualidade de vida de uma piscina depende de tudo aquilo que foi apresentado anteriormente, com certeza, tá? E a Danco não foge muito a isso, tá? Você pode perceber que quando se dimensiona uma piscina, o principal, na verdade, é a taxa de filtração. Ali eu tenho, por exemplo, né, são piscinas que pode ser coletiva e as piscinas privadas, tá? Então é bem claro, dizendo de acordo com a profundidade, que você também tem que incluir esse parâmetro, né, para selecionar o seu filtro corretamente, tá? O tempo, já teve situações até da própria Marinha solicitar uns filtros, né? E você vê quando a profundidade ultrapassa 1,80 m, são quase 8 e 12 horas, às vezes, para poder colocar um filtro, para poder conseguir reter a sujeira, para ter aquele número de NTU necessário, tá? Bom, aqui, já foi até colocado no próprio manual da feira, eu coloquei propositalmente, com a mudança, né, com a atualização, né, da norma, né, praticamente em 2018, vocês percebem que mudou um pouquinho a alteração em profundidade aqui, né? Tá lá, estava em profundidade 1,80 m, hoje está lá, piscinas residenciais 8 horas e 6 horas, praticamente não mudou, tá bom? Mudou o tempo. O filtro, gente, é diferente. O procedimento de recolher a sujeira é um pouquinho diferente do filtro da nossa casa, né? Onde a retenção é de imediato e você tem, naturalmente, o tratamento feito, né? Nós assistimos aqui, inclusive, a palestra do pessoal de cloro, por exemplo, tá? Ou tem mesmo um gerador de cloro, e percebemos que a qualidade daquela água está de acordo com o pH do nosso organismo, do nosso corpo, da lágrima, por exemplo, tá? É bacana isso. E nós conseguimos tentar colocar dessa maneira. Agora, não tem somente a NBR da 10339, né? Falando, né, naturalmente, de tudo sobre a água da piscina e a questão de selecionar o filtro. É em função da taxa de filtração, né, que você vai ter
entender a importância de saber qual é a vazão da bomba que você vai colocar ali, tá? Repara que tem duas taxas. A taxa menor, logo depois vai aparecer aqui para vocês, que é justamente de 36,7, que hoje passou para 25, tá? Quando você multiplica pela área filtrante do filtro, você encontra a vazão da bomba. Repetindo, você pega essa taxa de filtração, que é o de 36,7, e multiplica, por exemplo, com a área filtrante do filtro, e você encontra a vazão. Pega essa vazão e multiplica pelo tempo de 6 e 8 horas, e você vai saber qual é o volume que ela vai tratar, tá? Então, isso aí, repara que quando você tem taxa de filtração, é a sua unidade. É a partir dali que você vai saber qual é o teu filtro que você vai indicar. Aqui para você, então, está aqui um exemplo para te mostrar. Ó, olha lá. Eu tenho uma piscina, por exemplo, de 40 mil litros, tá? E se eu usar a taxa maior, a taxa menor de 36,7, eu vou encontrar um filtro com uma potência determinada, uma vazão. Quando eu multiplico para a maior taxa de filtração, eu encontro uma outra potência maior e eu consigo até filtrar mais rápido. Porém, se você usar de forma aleatória qualquer potência achando que vai melhorar, você perde toda a referência de limpeza. O filtro de piscina, ele tem areia ou vidro ou outro elemento filtrante, com a mídia filtrante. Quando você coloca, logo de imediato, se tem um manômetro, ele vai marcar uma pressão além do normal, dá a impressão que a areia saturou. É porque você está usando uma potência acima da potência normal, como tem que ser usado. Então, é de extrema importância você usar aquele intervalo da menor taxa de filtração com a maior. Está na intermediária, não pode ultrapassar nunca. Então, você vai ter uma referência errada. E nós cansamos de atender por telefone, às vezes, em manutenção, justamente achando que o filtro não aguenta, o filtro é fraco. Então, na verdade, não é isso que acontece. Está sendo comprado de forma aleatória. Todos os fabricantes aqui, com certeza, eles apresentam com qualidade atenção para que você saia daqui com a orientação correta para que você possa adquirir o seu produto, tá bom? Então, seja aplicação predial, né, ou seja, aplicação na área onde tem muita pessoa, como um clube, então, quanto mais tempo, né, você consegue filtrar, é melhor. Então, nós optamos agora em utilizar o vidro, tá? Que, embora seja o vidro reciclado, né, ele tem mais eficiência, sim, em termos de taxa de filtração, tá? Nós colocamos ali, por exemplo, a nossa piscina, em menos de 1h30, ele conseguiu clarear aquela água sem usar nenhum produto a não ser, a cloração que nós utilizamos ali, tá? E nós usamos a areia do lado, levaria mais tempo um pouquinho para fazer esse serviço, tá? Então, isso tudo chama-se eficiência, tá, gente? Buscando eficiência, tá? Então, tem para vocês, né, a nossa linha de piscina, como o Rogério apresentou para vocês, sem nenhum problema, e também a preocupação com a instalação elétrica e hidráulica. Nós preocupamos sempre com o isolamento, usando lá sempre a NBR 5410, da rede ao aterramento, quais são os cuidados que tem que ter, usar o disjuntor de preferência não, tem que ser para motor de curva C, não pode utilizar o de curva B, usar o DR, embora eu não coloquei aqui o DR, né, sensibilizado com 30 mA para ninguém levar um choque na instalação, cabos elétricos, medir também, tudo está isso no manual de cada fabricante aqui, ensinando a importância de fazer um bom isolamento. 500 mA é o suficiente para dar uma parada cardíaca, então todo cuidado aqui é necessário, tá? Aterramento, não é necessário, não, muito pelo contrário, gente. Nós temos muita descarga atmosférica, então isso complica demais. Equipamento que pode se queimar, você substitui, mas a vida não, tá? Você vê muito acidente acontecendo com choque elétrico e é complicado, tá bom? E na parte da hidráulica, nós sempre falamos, usar o manual da NBR 5626, existe um manual para água quente, manual para água servida, tá? Tudo baseado na ABNT, Associação Brasileira de Norma Técnica. Tá? Aí eu tenho aqui o nosso PF17, usando tubulação e conexões de 50 milímetros, e também a PF22 com o tubo de 60, né? E, embora nós não trabalhemos diretamente com venda de produto químico, é de extrema importância lembrar, a saúde da piscina depende. A questão da alcalinidade, tem que realmente testar, varia de 80 a 120 ppm, tá? Se você não ajustar o pH direitinho, você vai ter dificuldade, em alcalinidade, vai ter dificuldade em controlar o pH, tá?
Controlando o pH na faixa, de acordo com cada fabricante. Aqui dentro, hoje é a oportunidade de você visitar os estandes onde trabalha com produto químico e verificar tudo isso está sendo apresentado aqui, tá bom? Nós estamos aí faltando 5 minutinhos, né? Então, vou fazer o seguinte, daqui para frente, ó, repara que cada tratamento, né, ele parte da seguinte maneira. O que é feito mensalmente, tá? É a faixa ideal para controlar o quê? A dureza calcária. Como é que vai ser feito isso? Lá, esse pessoal aqui vai te ensinar você como fazer, reduzir ou aumentar entre 240 ppm, tá? O que é semanal? Tá lá, o pH, com certeza tem que ser feito, ou a alcalinidade, na verdade, tá? E é logo o pH e também a dosagem de cloro para você conseguir. Bom, pessoal, na verdade, é só para alertar a importância do uso, né, do nosso manual, botando que a ABNT sempre está presente. Poderia vir a pergunta, Zé Luiz, o motor de vocês é barulhento? Mais uma vez, tá? Ele mostrou ali realmente de 50 a 80 decibéis, certo? Isso aí está com a placa do Inmetro, tem uma faixa lá aceitável, tá? Já há muito tempo funciona dessa maneira. E parabéns quando aquela empresa consegue reduzir, dando mais qualidade de vida. Com certeza isso aí é fundamental, tá bom? Desde já agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês. O tempo é curto, os nossos cursos, às vezes oferecidos para a escola de modo geral, são quase que 2 a 3 dias ou uma semana de curso, tá? Lá no Senai a gente fazia mais ou menos isso, apresentando instalação hidráulica, instalação elétrica, de modo geral. Bom, faltam aqui 4 minutos. Vamos abrir para vocês elaborarem as perguntas, por favor. Fique à vontade aí. Está aqui José Luiz e o Rogério. Quem quer fazer uma pergunta para os nossos convidados? Aqui atrás a gente vai levar o microfone para você. Fique à vontade. Para todo mundo poder ouvir a sua pergunta. Tem um microfone aqui? Gente, tem um microfone aqui, ó. Só um minutinho, só para todo mundo poder te ouvir. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Fica à vontade, estou te ouvindo. Pode falar. Vocês falaram que a motobomba pode funcionar 1,5 m acima do nível da piscina. Com isso, eu tenho um tempo que ela vai funcionar sem água. Isso interfere na rotação do motor e na garantia quando é instalado abaixo do nível da piscina e quando é instalado acima? Bem, quando a bomba é instalada abaixo do nível da piscina, ela vai estar afogada. Então, consequentemente, vai ter água para a bomba poder fazer a sucção, normal. Quando ela está acima do nível da piscina, o exemplo que você pode ver lá no stand da Danco, por exemplo, você vai precisar fazer a escorva da bomba. Então, até um limite do pré-filtro da bomba vai ter água. Dali para frente, você não consegue mais colocar água, porque no momento que você vai colocando água, ela vai indo pela própria sucção da bomba, correto? Mas no momento que você ligar a bomba, ela consegue fazer essa sucção. Como você falou, ela pode levar um tempo, de 2 minutos, mas a água vem. Nem que ela seja pouca, ela vem até esgotar esse ar todo fora e ela funcionar de forma tranquila. Mas isso não vai interferir na rotação da bomba. E muito menos queimar o selo mecânico, como o pessoal fala. Isso não acontece, porque a bomba está escorvada. Tá legal? Mais alguém quer aproveitar e fazer uma pergunta? Fique à vontade, professor. Só levantar a mão que a gente leva o microfone para vocês. Silvano, aqui. Ali atrás. Tá. Você falou referente ao selo mecânico, mas esses minutos que vai haver um superaquecimento dele, vai danificar ele, não? Não chega a danificar o selo mecânico, porque até essa água atingir a temperatura, o selo mecânico ele tem uma temperatura limite dos selos que são utilizados na Danco, por exemplo, de quase 100 graus de temperatura. Então, até chegar essa temperatura, já está a ponto de ebulição essa água. Então, não chega a essa condição, tá? Tem alguém falando ali sem microfone, é isso? Fala no microfone, por gentileza. 1,5 m, então, acima do nível da piscina, é segura a instalação? Sim, ela consegue puxar essa água. Acima de sair, ela já vai ter deficiência, tá? A fábrica garante? Sim. Tá bem, obrigada. Mais alguém para o lado de cá? Alguém quer aproveitar e fazer alguma pergunta? Alguém? Só levantar a mão? Não? Então, fechamos
Muito obrigada pela Obrigado, participação pessoal, de pela vocês, atenção de José vocês, tá? Luiz, Rogério. Obrigado a vocês. Qualquer...